Boa noite, mulheres lindas. Que bom ver esse jardim florido aqui. Feriado, friozinho, né? Poderia ter ótimas desculpas para estar em casa, tomando um chocolate quente. Poderia estar viajando, mas você está aqui. E eu acredito com a mesma expectativa que a minha, de se encher da presença de Deus. Como que está aí, Mateus? Bom? Estou me acostumando com esse microfone, gente. Eu tenho que aprender até a respirar. Meninas, podem se sentar. Hoje é uma noite muito, muito especial para mim. Eu falo sempre para vocês que quando eu estou aqui em cima, meu coração, meu corpo todo se enche de temor e tremor. Porque eu sempre acho que eu subo aqui e faço uma oração que hoje eu vou revelar para vocês. Eu falo, Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque eu sempre acho que deveria ter me preparado mais, deveria ter orado mais, porque a gente sabe que é uma responsabilidade tão grande de transmitir a mensagem do Senhor para... Não é meu. para vocês. E o que me deixa confortável sempre é que a palavra de Deus sempre ela é, a que eu vou ministrar no púlpito, sempre é algo que Deus vem ministrando ao meu coração. É algo sempre que Deus vem falando comigo, me corrigindo ou testificando algumas coisas que têm acontecido. Então isso me deixa de certa forma confortável em dizer algo que Deus já ministrou ao meu coração, mas ao mesmo tempo, a maneira certa de levar no teu coração, a maneira certa. Só que eu sei que isso não depende de mim. A partir do momento que eu comecei a entender, a compreender e a descansar nessa verdade, nesse princípio bíblico, que você receber não depende de mim. O Espírito Santo, ele está aqui para trazer a revelação da palavra ao teu coração. O Espírito Santo, ele está aqui para te alertar e te mostrar as verdades, de repente, que as minhas palavras não vão alcançar. Então, e mais profundo ainda, e mais verdadeiro ainda, é a tua expectativa. E não só expectativa. A tua decisão de estar aqui por completo e para receber o 100% de Deus. Não é o 100% da Linciane. Porque, amadas, vocês têm muito mais para oferecer. Né? Nós temos mulheres aqui de oração. Nós temos, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e você já ouviu falar de inveja santa? Inveja santa não existe, gente, mas eu vou falar inveja santa. O nome disso é inveja. Eu tive inveja dela, porque eu conversando com ela sobre as coisas de Deus, eu olhei o joelho dela, cada joelho tinha um negócio roxo. Sabe do que, meninas? Sabe do que? Oração. De se prostrar diante de Deus. O corpo dela, o joelho dela estava roxo. E não foi uma coisa que ela fez propaganda. Porque a gente já conhece, né? Alguns sinais que a gente já conhece. E aí eu fiz questão de perguntar para ela. Eu falei, mas e esse joelho roxo aí, né? O que está acontecendo? Na verdade, eu queria... Aquilo me despertou uma vontade de saber como que estava essa vida, ao ponto do joelho dela estar roxo, né? Ela falou, amada, eu tenho orado, meio constrangida de falar, né? Ela falou assim, isso daqui é porque eu tenho orado, me prostrado mesmo diante do Senhor e meu joelho está roxo. E na hora me deu uma inveja. Eu posso falar inveja? Por que eu falo inveja? Por que eu não falo que foi um sentimento 100% puro? Porque eu fiquei com uma raivinha de mim. Porque o que me impede de também estar na presença do Senhor? De tal forma que meu corpo possa falar por isso, não para os outros. Não é para você, mas é para mim mesmo, subir aqui com a convicção, puxa, o que dependeu de mim, eu fiz o 100%. Então eu comecei a pensar nisso, eu comecei a falar, Deus, pedir perdão, porque eu precisei além. Se eu quero mesmo que essas canções que foram
aqui mencionadas, essas orações que através de música foram mencionadas, sejam verdade na minha vida, eu tenho que viver isso de segunda a segunda. Se eu quero chegar aqui e não ter só um momento emocional de um culto, eu preciso ter uma vida com Deus. E as oscilações das atividades espirituais, às vezes, me permite e me leva a um deserto que era só de passagem. E é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o nome da minha filha, Axa. Todo mundo sabe que eu tenho uma filha? Quem aqui não sabia que eu tenho uma filha? Todos sabem? Então, eu tenho uma filha e coloquei o nome dela de Axa. Ao contrário de Cíntia Chagas, quem conhece a professora Cíntia Chagas? Uma mulher elegantérrima, professora de português, maravilhosa. E aí, por incrível que pareça, com 15 dias que a Axa, eu acho que era com 15 dias? Ou a Axa não tinha nascido ainda? Acho que nem tinha nascido. Não tinha nascido, né? Mandaram para ela, eu até achei que fosse minha cunhada, gente, que tinha mandado para ela, porque mandou assim uma caixinha de pergunta. Cíntia, a minha cunhada vai pôr o nome da minha sobrinha de Axa. É Axa, fala Axa ou Axa? E ela, como professora de português, foi explicar como que era a pronúncia certa. E ela ficava, Axa? Então, é que Axa... indignada com esse nome, coitada dessa criança, ela falou, né? Onde o pai e a mãe dela estavam com a cabeça. E aí eu respondi, é que ela nem sabe que o irmão dela chama Petrus Felipe, a mãe chama Linciane, o pai chama Líncio, a tia chama Narjara, e tem um amiguinho que chama Eliezer. Então assim, né? O que ela acha estranho para nós é maravilhoso e comum, né? Mas a verdade é que eu não vim fazer piada para vocês não, mas eu falo assim, eu vou subir lá, vou ser uma pessoa comedida, ninguém vai rir, mas essa sou eu, né, gente? Fato é que Axa é um nome que ministrou meu coração mesmo antes de eu sonhar em ter uma menina, até porque eu nunca sonhei em ter uma menina, né? Quem é próxima sabe que eu sempre tive desejo de ter filhos e sempre o meu coração vinha menino. E quando eu tive meu primeiro menino, tive o segundo menino, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu tinha convicção que ia vir o terceiro menino. E a Axa foi uma doce, maravilhosa presença e surpresa. Mas ela já tinha o nome dela escolhido, gente. Porque quando eu li a primeira vez na Bíblia sobre Axa, eu falei, que mulher. Que mulher. Como Axa me ensinou. Como Axa me ensina e como Axa tem me transformado. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Gostaria que você, em Juízes, deixa eu abrir minha Bíblia aqui no tablet, se eu encontrá-la. Por isso que eu gosto de Bíblia de papel, gente. Não consigo encontrar nenhum aplicativo. Espera aí. Aqui. Nós já passamos, né? Já começo do mês passado que nós lemos? Ou foi fevereiro? Que nós lemos sobre Axa? Alguém lembra? Nós lemos Juízes. Nós vamos começar de... Juízes não, gente, perdão, Josué. Não, Juízes mesmo, é que Josué também fala. Vamos lá, Juízes 1:11. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse, para um pouquinho aqui, deixa eu só falar um contexto. Havia um povo que estava vindo guerrear contra o povoado de Caleb, tá? O povo judeu, tal. Então, precisava vencer, conquistar essa terra, na verdade, conquistar.
E Caleb pegou e disse assim, só para vocês entenderem por que eles estavam marchando contra os moradores de Debir, tá bom? Para conquistar a terra. Eu darei a minha filha Axa. Então, meninas, é Axá, não é Axá. Por que não é Axá? Como diz a Cíntia Chagas, para S ter som de Z, precisa estar entre duas vogais. Ó. Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: "O que é que você quer?" "Eu quero um presente", respondeu ela. "Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Explicar o contexto aqui, porque parece muito simplista hoje, para os dias de hoje. Hoje, se eu chegar no meu pai e falar: "Pai, eu estou precisando de algo", se meu pai tiver condições, o coração dele se move com muita facilidade. Eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar para o meu pai. Mas naquela época, primeiro, ela já tinha ganhado o dote, né? O fato dela casar, ela ia com o dote. E ela ganhou esse dote o quê? Ela ganhou uma terra, só que essa terra era seca, não tinha água, não tinha fontes de água, seca. E naquela época, as mulheres eram tidas como rés, como simples objeto, como mulheres que não tinham direito. Por isso que Jesus vem e resgata os direitos das mulheres. Se você ler a Bíblia, ao contrário do que as pessoas falam, que a Bíblia é machista, que coloca a mulher num patamar de submissão, mas eles colocam a submissão como subjugada e não como a submissão verdadeira, você vai perceber que a todo momento Jesus traz de volta a mulher para o lugar dela, que é uma mulher de autoridade com funções diferentes do marido, do homem, que o homem também tem autoridade, só que ele é governante, correto? Essa é a diferença apenas, ele é governante, apenas, e que faz muita diferença, porque quando nós queremos governar, a situação está feita. Mas voltando aqui para a palavra, então, Axa foi ousada, porque ela foi até o pai dela, numa época onde as mulheres não abriam a boca para falar, quiçá querer ainda aumentar a terra dela. Ela já tinha ganhado o dote. E ela estava conversando com o marido dela. Se você perceber aqui na linguagem, né? O pai, bom observador, Caleb, perguntou a ela. E ela, ousada, falou: "Pai, já que você me deu terras secas, me dá agora fontes." Aí você tem que raciocinar o seguinte: não é que ele foi lá e enfiou uma fonte na terra onde ela estava. Não foi isso que ocorreu. A terra dela não tinha água. Então ele deu terras do alto e terra do baixo, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Não vou falar isso, que eu vou entrar numa área que eu desconheço. Mas o que eu quero dizer, ele estendeu o terreno dela. Porque aonde estavam essas fontes se tornou agora de quem? De Axa. Tem um Salmos, o Salmo 126. Tem uma Bíblia aqui. Eu não sei qual a linguagem dessa Bíblia. A linguagem de hoje. 126. Eu vou ler para vocês. Aonde chegou essa ousadia de Axa? A partir do versículo 4 fala assim: "Ó Eterno, leva-nos de volta para a nossa terra, assim como tua chuva leva a água para o leito seco dos rios. Aqueles que semeiam chorando colherão com alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente para semear, voltarão cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes de trigo." Na outra versão, tem uma outra versão, deixa eu abrir aqui, que ela fala exatamente que as torrentes floresceram o Negueb, que era o deserto.
o mesmo deserto que Axa. Então, olha só, uma jovem, que eles casavam muito cedo, por causa da sua ousadia, estendeu, lá era importante a quantidade de terra que você tinha, então estendeu o território daquele povo, alcançou fontes de águas, e por causa dessas fontes de água ali naquele deserto, naquela terra árida, naquela terra seca, começou a florescer. Vidas começaram a nascer. Por que eu falo vida? Porque floresceu ali, onde tinha só pó e terra árida, começou a ter plantas. Começou a ter o necessário para que aquele povo pudesse ter uma vida abundante. E aí eu trago um paralelo com a tua vida, com a minha vida. Eu era uma mulher estéril. Alguns autores, numa linguagem mais poética, para trazer a compreensão, a seriedade da época bíblica, o que era ser uma mulher estéril, ela fala de um ventre seco, um ventre árido, né? Que não pode gerar vida. E eu, durante 9 anos, eu era uma mulher estéril. Orávamos por filhos, fizemos no natural tudo que estava ao nosso alcance, emocional e financeiro. Mas eu não conseguia ter filhos. Até que o Senhor nos abençoou com o Petrus Felipe, depois com José Líncio. Eu vou falar, e fechou, Senhor, e fechou a fábrica, mas Deus que sabe, né? Com a Axa Helena. Após oração, muitos altos e baixos na questão emocional, na própria questão da fé sendo forjada. Essa foi uma área minha de deserto também, de questionamento, porque quem está no deserto, questiona. Quem está no deserto sente fome, sente calor ardente, sente frio, porque o deserto é assim. E nesse processo, nós somos forjadas ou para alargar os nossos terrenos e sermos partes cooperadoras de gerar vida naquele lugar, ou de morrermos lá. E dependendo de como nós vamos nos contentar com a situação, com o lugar que nós estamos, será o nosso futuro, ou de vida, ou de morte. Mas eu quero que a gente vá mais profundo nessa história de deserto, de florescer, de vida e de morte. Uma história muito conhecida também no deserto foi quando o povo de Israel foi liberto da escravidão. Eles eram escravos, eles não tinham direito próprio, e Deus os libertou e era para eles passarem pelo deserto. Ali no deserto eles iam aprender a depender de Deus, a conversar com Deus, a pedir a Deus. Vários momentos, quando nós lemos ali a passagem do povo de Israel no deserto, você vê que Deus, todo o movimento, toda a dinâmica para que aquele povo pudesse ser forjado no relacionamento com Deus. Mas eles tiveram medo e não quiseram subir a montanha, pediram para Moisés subir no lugar. Uma hora eles falavam que estava com fome de carne, que eles estavam enjoados já do maná do céu. E aí Deus deu carne. Aí depois enjoaram da carne. Aí eles falavam que estavam sede. Aí de repente eles já queriam voltar lá para Faraó. Queriam sair ali do deserto e voltar lá, porque lá eles eram os escravos, mas pelo menos eles tinham cebolas, beterrabas para comer. Eles idolatraram, fizeram um ídolo de ouro, arrancaram os piercings, os anéis, e fizeram ali um bezerro de ouro, porque Moisés tinha subido para falar com Deus, e a impaciência deles fizeram com que eles adorassem outro ser, dizendo que aquele era Deus, que aquele tinha libertado eles do deserto, da escravidão. Eles murmuraram,
eles tiveram idolatria, eles cometeram imoralidade sexual, eles foram imorais. Então eles murmuraram, eles idolatraram, eles colocaram Deus à prova a todo momento. A todo momento eles colocavam Deus na parede, a todo momento eles colocavam Deus à prova. Qual que é a diferença de colocar Deus à prova e de você pedir a Deus? A palavra de Deus fala que a gente não recebe o que a gente não tem, porque a gente não ora conforme, a gente não pede como se deve pedir. Mas como se deve pedir? Com a intenção do nosso coração. Quando nós pedimos apenas para nós mesmos. Para satisfazer apenas o nosso desejo? Ou nós temos a consciência de que tudo que nós pedimos vai refletir em todos que estão em volta, porque nós não somos seres que vivemos isolados. Ninguém é. Você pode ser a pessoa mais introvertida, fleumática, mas você não vive sozinha, não tem como. No mínimo, você gerencia a sua família. Você nasceu de algum lugar, você foi, tem o marido, filhos, mas de alguma forma você tem que se relacionar, você tem que comer, você tem que trabalhar, você vai se relacionar. Ninguém vive sozinho. É uma hipocrisia da nossa parte achar que nós vivemos sozinhos. E Deus permite que nós convivemos com várias pessoas para sermos forjadas também. E muitas vezes o nosso próprio deserto é os relacionamentos. Eu não sei qual que é o seu deserto. É uma enfermidade? São os relacionamentos que sempre estão tumultuados? Eu preciso do meu canguruzinho e dela. Pode trazer ela para mim, fazendo favor, Ná? A verdade é que todas nós passamos por um deserto e o deserto não é mal, ok? Uma vez, quando eu era bem imatura ainda, eu tinha acabado de casar com o Pablo, e eu achava que eu era super espiritual, porque a imaturidade, ela gera isso, sabia? Quando a gente é novo convertido, a gente acha, só ela, sem... Oi, filha. Amém. Oh, meu amor, dá chupetinha para mim. Oh, meu amor. Tudo bem, mamãe tá aqui. Tá? Deixa eu acalmar ela, eu coloco ela no canguru. Então nós achamos, na nossa imaturidade, quando nós acabamos de nos converter, nós começamos a ler a Bíblia, que a gente entende demais. E eu lembro que minha sogra, eu e o Pablo, faceiro, né? Sem filho, 2º ano de casamento. Tá ruim aqui o microfone, Mateus? Tá ruim? Tá bom? Então, e assim, eu recém-convertida, orgulhosa ainda, né? E aí um dia ela falou assim para mim, todo mundo passa pelo deserto, vocês não passaram ainda pelo deserto, vocês vão passar pelo deserto. E eu fiquei indignada. Falei, olha, minha sogra desejando que eu passe pelo deserto. Eu era tão imatura, que eu não percebi o quanto que aquela palavra dela estava sendo de amor. Porque o que ela estava dizendo ali para mim? Vocês vão ser forjados para algo maior. Vocês vão ser forjados para alcançar a terra prometida. Você vai para o deserto, de repente, para ser aquela mulher que vai pedir ao seu pai que alargue a sua tenda, que te dê fontes de água. Mas quando nós somos imaturas e nós achamos que conhecemos a palavra, que temos intimidade com Deus, nós negamos o deserto. Nós colocamos a pior fase, a pior personalidade no deserto. Nós mostramos a nossa imaturidade no deserto. E quando eu falo deserto, eu quero que você, cada uma de nós, medite na questão do seguinte: deserto, uma dificuldade, um problema,
que você possa, na hora que eu falar deserto, que você consegue trazer para a tua realidade e analisar. Oh, meu amor, aqui. Espera só um pouquinho, meninas e meninos presentes. Desliga aí o microfone, fazendo um favor para mim. Que a Axa quer falar, ó. Então eu quero que você pense no seu deserto. Pode ser no seu serviço, pode ser nos relacionamentos. Mas a verdade é que quando você está naquela situação difícil, quem você se torna? Você se torna aquele povo de Israel que murmurou, que não teve paciência e escolheu outro Deus, o dinheiro, a força do seu próprio braço? Ou você se tornou Axa, cheia de ousadia, foi até o seu pai, aquele que você sabe que tem autoridade, a pessoa certa para te dar as fontes de águas que geram vida? A verdade é que nós não queremos passar pelo deserto. E realmente, deserto é difícil. O deserto é lugar de ser forjada, de amadurecer. E o pior, muitas vezes nós nos contentamos com aquela situação de forma negativa. Porque se você analisar, amados, aquele povo de Israel, eles poderiam transformar aquela situação. Eles poderiam também florescer ali. Aprender. Mas não, a cada tempo cometia um pecado pior, ao ponto de Deus irar e falar: vocês não vão entrar na terra prometida. E o que isso revela ao meu coração? Que se não for 100%, gente, quando eu olho para a minha vida, das promessas de Deus na minha vida, ou elas foram adiadas, ou elas não foram cumpridas, eu não vivenciei ela, por desobediência minha, por procrastinação, por murmuração, por inveja, por mentiras. Isso, quando eu olho para trás e vejo as oportunidades que eu perdi, quando eu olho muitas vezes para a minha vida hoje, as oportunidades que eu perco, é fruto da minha própria atitude. O diabo, embora ele é astuto, ele quase não tem trabalho comigo. O diabo não tem muito trabalho comigo, não. Eu praticamente ajudo ele. Toda vez que eu acordo e não dedico um tempo para Deus, em oração, em meditação da palavra, eu estou ajudando o diabo. Ele não precisa fazer esforço na minha vida. Toda vez que eu abro a minha boca para amaldiçoar, quando eu aumento o tom da minha voz numa discussão, quando eu sou impaciente com meu marido, com meu filho, não é o diabo, gente, sou eu. Sou eu, naquele momento árido, daquele momento de sequidão, porque o deserto fala disso, de você olhar e você não ver nada florescer. O deserto é isso, é ausência de vida. Mas quando eu vou até Caleb, e aqui o que Deus ministrou no meu coração com Axa. Axa somos nós, filho de Deus, dono do ouro e da prata, e aquele que pode nos dar água viva, que é Jesus. Então, quando Axa vai até Caleb, se imagine
Você indo até Deus, o teu Pai, que pode alargar a sua terra, que pode te dar as fontes de água, que vai florescer o seu deserto. Amadas, isso é muito sério, porque a gente até escuta. Eu quero aqui uma mulher que falou assim para mim: Lindsay, o dia que eu levantei, orei, mas eu orei. Eu conversei com Deus, eu li, eu me enchi da palavra de Deus. Eu pratiquei aquilo que precisava ser praticado. Se você falar que o teu dia continuou sendo um deserto, porque pode até não mudar a geolocalização. Vou te explicar. O deserto continuou existindo ali para a Axa, não continuou existindo? Ela teria que fazer esforços para aquela água chegar até o deserto. E vocês acham que era pertinho? Não era pertinho, não. As fontes de águas ali não era pertinho. Então houve um esforço de Axa, mas ela conseguiu modificar o quê? Agora vamos levar para a nossa vida, o interior, que é o gerar vida. Você e eu, como Axa, nós temos esse poder de cooperação, de um lugar onde está seco, de um lugar onde está árido, de um lugar estéril que não tem vida, você gerar vida naquele lugar. Amadas, nós temos um poder, e eu sempre falo isso, e eu vivenciei esses tempos isso de uma forma tão palpável, de mudar ambientes. De mudar ambientes com um sorriso. O seu semblante muda o ambiente. O teu abraço muda o ambiente. O teu abraço gera vida, o seu semblante gera vida. Quantas famílias, quantos exemplos, quanto testemunho eu tenho de mulheres que falam: Lindsay, e depois, talvez ali naquele momento não é reconhecido, mas depois você tem ali a plaquinha, tipo, meu Deus, eu fui cooperadora daquilo. De mulheres que onde era um deserto, onde não tinha vida, onde era morte, fedia, hoje é cheirosinho. Eu vou contar um testemunho familiar. Na minha casa, nós não éramos convertidos. Então vamos dizer que era um deserto. Você quer ver quando tinha churrasco? Começava bem. Uma festa, carne, só que bebida. Meu pai bebia. No final, meu pai ficava tão... Tadinho, eu sempre conto um testemunho da nossa família, né? Eu fico descobrindo, mas ele conta também, então eu tenho essa... É público. Mas eu acho que a maioria do homem que já foi do mundo já teve essa experiência, o homem que já bebeu muito. Bebe muito, aí chega em casa, vai dormir, e lá em Campo Grande, onde nós morávamos, era um guarda-roupa, e uma das portas do guarda-roupa era o banheiro. Vocês já imaginam agora, né? O que aconteceu? Chegava tão, amadas, tão, que ele fazia xixi nas roupas. Abria achando que era o banheiro, e fazia xixi nas roupas. Gente, isso é mais comum do que vocês pensam de homens do mundo. Muitos homens, muitas famílias passaram por isso. E eu lembro que no outro dia, minha mãe em lágrimas, tirando toda a roupa para lavar. Porque ai dela se falasse alguma coisa. Ai dela. Ele às vezes nem acreditava nela porque não lembrava. E nós como criança, como nós assistíamos tudo aquilo. E olha só que loucura que o diabo faz na cabeça. No mundo, sem Deus, olhando essa situação, eu, Linciane, como filha, eu tinha que ficar brava com quem? Com meu pai. Afinal de contas, foi ele que bebeu, foi ele que fez xixi nas roupas. Com quem que eu criei, eu reverberei a minha personalidade, o que eu fiz? Eu ficava brava com minha mãe. Você sabe por quê? Porque eu falava que minha mãe era tontinha, que meu pai era daquele jeito porque aceitava. Olha onde, aí sim o inimigo começa a sugestionar.
Então, eu fui criando, fui crescendo uma mulher seca de feminilidade, uma mulher estéril da singularidade de mulher, porque eu não queria ser aquela mulher que ajudava o meu esposo, que ajudasse o meu esposo a melhorar aquilo que ele tinha em fraqueza. Eu queria um homem pronto. Eu fui crescendo assim. E fui buscando esse homem pronto que nunca existia. E eu vou contar uns negócios para vocês que vocês vão ficar estarrecidas. Vocês vão sair daqui decepcionadas, tristes. Vocês vão sair daqui, olha, não é para sair da igreja depois que eu falar isso. Mas pasmem, o Pablo não é perfeito. Pasmem. A minha cunhada não fala mal do meu irmão. Mas, amada, o fato é que nós não somos. Nem eu sou uma mulher perfeita, nem ele. Mas eu fui crescendo árida, seca. As ervas daninhas começaram a crescer em mim. As pragas, aquilo que não devia. Por quê? Com a visão ressequida por ausência de Deus. Quando Deus começa a entrar no meu coração, o que eu começo a valorizar e a compreender? O próprio deserto. Não é para eu me contentar no deserto. Não é para eu querer morar no deserto. Até porque a vida no deserto, você sabe, até quem mora no deserto é toda uma dinâmica, vocês sabem, né? Para eu poder morar naquele deserto, o que eu preciso fazer com ele? Trazer água. Gerar vida. Dubai é um dos lugares mais, né, onde existe uma economia grande. Mas o que eles fizeram para que pudesse? Eles fizeram toda uma tecnologia e levaram água para aquele lugar. E quando eu falo água, eu quero que você ouça e entenda que a Bíblia, a palavra fala que Jesus Cristo é a nossa água que sacia a nossa sede. Nós cantamos isso. Eu creio que o Espírito Santo, né, já tinha soprado isso ao coração do Ministério de Louvor. Amadas, nada é por acaso. Você acha que você está cantando isso daqui porque o Espírito Santo quer ministrar no meu coração, no teu coração, que a água viva, que vai florescer o deserto da sua vida, ele já está disponível para você. Só que o que a palavra fala também? Que você tem que deixar algumas coisas. Quando ele fala deixar as carroças, quando você canta isso, ele quer dizer que é deixar a força do seu próprio braço, das coisas que são propriamente humanas, e deixar que Deus te leve para o lugar que Ele quer. A maneira correta de você lidar, cada um tem uma dificuldade, um deserto, uma sequidão, uma esterilidade. E muitas mulheres estão 40 anos neste deserto. E é óbvio, se eu tiver ficar 40 anos nesse deserto, Meise, eu começo a pensar o quê? Que esse deserto é o que Deus quis para mim. Quando eu estava estéril em relação a filhos físico, eu cheguei a inventar um princípio que quem escutasse era totalmente espiritual. Eu falei, bom, o que é mais milagroso? O que gera mais impacto? Eu testemunhar que Deus me deu um filho, ou eu testemunhar que ainda que Deus não me tenha dado filho, eu ainda prossigo servindo Ele? Olha que lindo, quem escuta, olha que espiritual. Mas a verdade é que eu já estava inventando desculpa para me contentar com o meu deserto, com a minha esterilidade. Quando na verdade Deus quer que nós sejamos cooperadora do florescer do deserto, da sequidão, da esterilidade. E aí eu vou mais além do que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós esquecemos que nós somos constituídas de corpo, alma e espírito. Tudo bem que existem aqueles que creem, né, numa dicotomia, que a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas eu creio que nós somos
fazemos parte de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então nós precisamos sair da esterilidade dessas 3 áreas. E para isso, amadas, nós precisamos trazer o que é saudável para nós. Nós precisamos cuidar do nosso templo do Espírito. Nós precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Nós precisamos trazer essa água que gera vida nessas 3 fases, nessas 3 áreas, nessas 3 dimensões. Às vezes nós nos preocupamos muito com o natural e às vezes é o físico que está impedindo. Na situação de Axa ali, era uma dificuldade, uma esterilidade, uma sequidão física. Ela precisava de água, H2O. Aqui não é uma metáfora, era água mesmo. E por causa dessa transformação física, houveram transformações espirituais. Mas como saber isso? Como discernir isso e principalmente como ter força para praticar aquilo que precisa ser praticado em meio ao deserto? Porque falar é muito fácil, amado. Eu chegar aqui, abrir a Bíblia, ler para vocês e falar os princípios é muito fácil. Eu quero ver vocês verem o deserto da minha vida sendo florescendo. É isso. E como que se floresce? Eu acho tão gostoso. Eu vou abrir um testemunho aqui, não vou falar nomes nem nada, mas a pessoa está aqui, ela vai saber que é ela. Gente, eu fiquei tão feliz, porque para mim é o mesmo testemunho de Axa. O marido me manda uma mensagem e fala assim: pastora, eu quero testemunhar aqui, olha. Eu vou falar em outras palavras, mas a pessoa vai saber que minha mulher está florescendo aqui em casa. Ela tem falado comigo de forma diferente. Ela tem falado com as minhas filhas de forma diferente. Gente, eu até choro, sabia? Quando eu escuto esses testemunhos. E o mérito é de quem? É da IBVI? Não é, é dessa mulher que decidiu colocar em prática os princípios que tem aprendido. Esses dias, outro testemunho, choramos juntos, eu e essa ela é minha amiga, não é só uma irmã em Cristo, olha que absurdo, corta essa parte. Mas, né, a palavra fala que existe amigos mais chegados que irmãos, né? Mas choramos juntos, nós já choramos muito por causa do deserto, por causa das dificuldades matrimoniais. Estávamos eu e ela ali na mesa do serviço dela, de mão dada, chorando e agradecendo, porque a água do Senhor estava ali, sendo testemunhada. Seu amado dizendo, olha, ela toda orgulhosa dele lá, elogiando ele, entre eles, eu estou abrindo aqui, mas ninguém vai saber quem que é mesmo. E ela lá, toda lá, elogiando ele e tal, não sei o quê. E ele falou assim, graças às suas orações, amado. Se isso não mexe no teu coração, se você acha que isso é pequeno, você não está entendendo o Evangelho. Aquilo que a gente acha que é pequeno, ela tem gerado vida. Aquilo às vezes que você olha e fala, mas eu não estou vendo mudança. Amada, continua crendo, porque a mudança começa numa raiz sendo profunda. O brotinho vai nascer depois, a semente ela é jogada na terra, você não vê nada. De repente você vai lá molhando aquele terreno, você vai molhando aquele terreno, você não vê, você fala, meu Deus, eu estou cansada de pegar essa água de fonte e levar lá, eu estou cansada, mas você tem uma irmã aqui que te alimenta com uma palavra, traz uma palavra de ânimo, não desista, você é uma mulher de Deus, Deus tem um propósito para você.
e na hora você fica com raiva porque você quer que a tua irmã murmure com você, que fale mal do seu marido com você, que fale mal do seu patrão com você, que fale mal daquela pessoa e a pessoa não permite, ela fala, não amada, não olha para isso, olha para isso daqui, continua fazendo, continua orando, toda vez que você fez, Deus aconteceu, porque a palavra não mente, amada, mas é no tempo do Senhor. E de repente ali, nós estávamos ali chorando, mas pelo testemunho lindo. Acabamos de ler aqui, aquele que sai chorando, na outra versão fala, aquele que semeia, né? A gente é mais acostumado com isso, ou seja, que lança semente, muitas vezes a gente vai lançar semente chorando. Muitas vezes nós vamos lançar semente, aparentemente desacreditando daquilo, apenas falando, eu vou cumprir o princípio. Os nossos sentimentos estão desacreditados daquilo. Está desacreditado. Mas eu como cristão não vivo pelo sentimento. Você entende essa diferença? Olha essa diferença, amada. Quando a palavra fala que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, e não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, é isso. Muitas vezes você vai estar lá plantando, chorando, desacreditando, porque os seus olhos não vê mudança nenhuma. Porque aquela situação, ela parece impossível, você está no meio do olho do furacão, impossível mudar. Então o seu sentimento e aquilo que você está vendo parece que é impossível, mas como você é uma mulher de Deus, você não age pelo que você sente, nem pelo que você vê, você age pelo princípio de Deus, então você continua plantando ali. Plantando uma palavra, plantando a oração, plantando o princípio da submissão, plantando o princípio do perdão, plantando o princípio de mais um passo, plantando o princípio de ir contra as sugestões do mundo, de um divórcio, de você espancar alguém, de você levar alguém, sei lá, qualquer decisões que é do mundo e que é contrário à Bíblia, porque a Bíblia, os princípios bíblicos é loucura. E de repente Deus começa a falar com o teu coração, às vezes o problema é você, mas você continua ali plantando, vai semeando, chorando porque, puxa, aquele dia eu não consegui, eu devia ter ficado quieta, eu não devia ter lançado aquela palavra, mas você continua, você persevera, você vai até o Pai, você tem ousadia, você vai como o Axa e fala assim, a minha terra está ressequida, o Senhor me deu terra seca, Pai, me dá fonte de águas. Ou seja, me dá estratégia, eu não estou vendo mudança no meu marido, eu não estou vendo mudança em mim, Deus, eu não consegui. Mas você continua agindo pelo princípio, e a palavra ela continua, ela diz o quê? Que aqueles que semeiam chorando, levarão semente. Muito obrigada, amada irmã de Deus, o Senhor retribuirá na tua vida 100 vezes mais. Levando a semente para semear, voltarão cheios de alegria. Eu não sei o que você está plantando, né? Existe alguma planta, alguma sementinha que você coloca hoje e no outro dia já deu certo? Eu lembro da experiência do feijão. Na escola vocês já fizeram? Colocaram o algodãozinho? Que a gente não queria nem dormir. Eu não queria nem dormir quando eu colocava aquele feijãozinho no copinho do café. Lembra? Vocês são dessa época, não sei, né? Tem até hoje. Gente, a gente não quer nem dormir. As crianças, é que lá é demais, a gente não quer dormir. Aí a gente não aguenta, né? A gente dorme até do lado do copinho. As crianças dormem até do lado, né? Eu dormi do lado. Aí quando eu acordei, que tinha? Um negocinho assim, ó. Feinho, desengonçado, mas tinha alguma coisa. E o que eu fazia? E aquilo me alegrava. Meu Deus! Mas muitas vezes, amada, nem um trequinho tortinho você vai ver, porque não é tempo. O Eclesiastes fala que existe tempo para todas as coisas. E às vezes você não está vendo lá, às vezes não é esse feijãozinho no algodão. Às vezes é uma semente que demora anos e anos, porque primeiro ela vai criando raízes profundas. Porque dependendo da árvore que você está plantando, amada, dependendo de onde Deus está te plantando, precisa ser uma árvore estrondosa, forte, para aguentar as ventanias. Ou de repente é um bambu que precisa ser envergado para não quebrar, e ele precisa do quê? Raízes profundas.
E raízes profundas, então, cresce primeiro onde os olhos não veem. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei onde Deus está te forjando, em qual situação que Ele está te tirando da escravidão e está fazendo você passar pelo deserto. Eu não sei. Deus tem falado muito comigo. O meu deserto, muito, muito. E gente, eu sei que não é fácil, eu não estou sendo hipócrita aqui. Eu sei que não é fácil. Mas eu já estou vendo luz no fim do túnel, sabe? Eu já consigo ver, puxa vida, eu fui bem até aqui, porque eu fui inventar de abrir minha boca. Sabe, coisas pequenas que você pode ou trazer água, ou fechar ali, contaminar o lugar, fechar a água que estava ali vindo. E aí eu volto a falar, tem a ver com o diabo, amadas? Amada, tem a ver conosco. Nós precisamos ser essa axa ousada, que chega até o seu pai. Você precisa diagnosticar, amada, qual é a tua parte, para que as fontes de água viva possam alcançar o seu deserto e fazer florescer. Agora uma coisa eu te falo, que a obediência é o selo de quem você está servindo. Você sabe por que eu falo isso? Porque obedecer não é fácil. Obedecer gera energia. Obedecer silencia nós mesmos. Obedecer leva tempo. Porque para você obedecer, você precisa obedecer a alguém, a um princípio. Você precisa aprender. Porque senão a gente não consegue obedecer, amada. Ninguém obedece o que não aprende profundamente, o que não compreende. Por isso que nós, infelizmente, estamos vendo várias igrejas cheias e vazias ao mesmo tempo. Cheia de pessoas, mas vazias de cristãos. Sabe por quê? Porque você vê várias mulheres, vários cursos, várias coisas, mas mulheres ressequidas, ressentidas, frustradas, magoadas, porque não obedecem os princípios. Porque sequer conhecem os princípios. E aí fica difícil obedecer, porque o que vai falar primeiro? A dor, o sentimento, a frustração. Isso é natural. Isso é em qualquer lugar. Por que que agora existe uma onda de coach usando os princípios bíblicos, amados? Por quê? Porque funciona. Mas nenhum princípio bíblico promete que você vai conquistar coisas de um dia para o outro. Não se contente com o lugar que você está, se ele for um deserto. Aprenda com o deserto. Amadureça no deserto. Aprenda a se relacionar com Deus intimamente nesse deserto. Mas não fique nesse deserto. Se você está nesse deserto sem nenhum tipo de transformação, sem nenhum tipo de crescimento, amadas, não fique triste enquanto você está reprovando, então não. Porque como você vai para uma terra, para um outro nível, tão fraquinha? Como Deus vai te colocar em gigantes, em lugares de gigantes, se você não tem se fortalecido? Você só está passando pelo deserto. O que é só passar pelo deserto? É murmurar, é colocar outros deuses, é idolatrar. Isso é passar. Até que passe 40 anos e essa geração morra e venha uma nova geração para que entre na terra prometida. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou querendo dizer para você e para mim que todos vão passar pelo deserto. E eu gostaria de honrar minha sogra, se ela estivesse aqui, e falar: é, sogra,
15 anos atrás a senhora falou, 15 não, 13. Há 13 anos atrás a senhora falou que um dia nós passaríamos pelo deserto. E eu, orgulhosa de mim mesmo, achando que conhecia toda a palavra de Deus, eu não vou passar pelo deserto. Eu não preciso passar pelo deserto para obedecer a Deus. Oh, meu Deus, que inocente. A gente só chega na terra prometida quando nós passamos por meio do deserto. E aí depende de nós, se nós vamos morrer no deserto, se nós vamos alcançar a terra prometida, se nós seremos cooperadores para que outras pessoas desfrutem das fontes de águas vivas, se nós vamos alargar o terreno que Deus já nos deu. Às vezes Ele te deu um terreninho árido e você está murmurando, enquanto você poderia ser como Axa, ir diante de Deus e pedir para que essa terra seja alargada, seja estendida com fontes de águas vivas. É nosso posicionamento. É a maneira como nós encontramos Jesus naquele momento de seca, de sede, de fome. É para onde nós olhamos. Se você olha uma situação com um olhar meramente humano, a matemática vai ser humana, não tem como. A palavra de Deus, ela é... Gente, não mente. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que ela é a palavra do meu Deus vivo. E ela diz que o homem carnal, ele discerne as coisas carnais, ou seja, isso daqui, o natural. O homem natural, ele discerne as coisas naturais. Se você quer discernir as coisas espirituais, o que Deus tem revelado no mundo, na dimensão sobrenatural da tua vida, você precisa se alimentar das coisas sobrenaturais. E aí todo culto, toda vez eu falo isso, não tem outro caminho a ser seguido, senão palavra, jejum e oração, amadas. O resto é natural, o viver em comunhão vai ser natural desse seu alimento, porque quando você jejua, ora e você lê a palavra, você sabe que você tem que viver em comunhão, você sabe que você tem que perdoar, você sabe que você tem que ser submissa. Deus vai te dar a estratégia do momento de se afastar, porque a palavra fala que existe esse momento. Mas às vezes nós lidamos de forma natural com as verdades e princípio bíblico, por isso que não temos resultados. Quer discernir? Viva o sobrenatural? Você tem que comer do sobrenatural. Você tem que se alimentar do sobrenatural. E aí a sua vida será transformada. E aí as fontes de águas vivas farão com que o seu deserto floresça. E ainda que ele não florescer, Deus permitirá que as suas vestes e os seus calçados não derretam, não envelheçam, para que você suporte os dias áridos. Para que você suporte os dias difíceis. Eu quero ver a terra prometida, e não só ver, eu quero pisar. Só que eu sei da responsabilidade, eu não sou bobinha. Eu sei da minha responsabilidade, e todas as vezes que eu reprovo, amadas, sério mesmo, uma coisa que não tem na minha casa, tem, às vezes eu brava com alguma coisa, mas uma coisa que eu não falo é, os Satanás, não sei o quê, porque é uma piada, porque eu sei que não é ele, sou eu. Você entende? Sou eu que sou irada, sou eu que sou mentirosa, sou eu que sou incontente, insatisfeita, sou eu que não tenho paciência com a lerdeza de alguma coisa, sou eu que me acho autossuficiente, tem nada a ver com Satanás, você entende? Quando eu trago a responsabilidade para mim, aí sim eu vou ver a obra do inimigo. Aí sim eu vou ver aonde eu tenho dado brecha para o inimigo. Às vezes uma série que eu não devia ter assistido, permitido ter sido mais firme com meu filho, num joguinho, ter sido mais mansa com meu esposo.
Aí é eu que estou abrindo a porta para eles. Vocês entendem a diferença e a responsabilidade? Que horas são? Oh, ok, tem um relógio ali. Bem pequenininho. Não se contente com a sua situação de sequidão, amém? Seja ousada como Axa. Seja a filha do paizinho lindo. Vá até ele. Faça suas petições. Conheça o coração do seu pai. Agrade o seu pai. Quem aqui, filha, quando quis alguma coisa, não agradou o paizinho? O pai natural, a mãe natural, lavou a louça quando era jovem, porque queria sair à noite. Quem aqui não fez isso? E deu certo, não deu? As jovens aqui, não adianta fazer isso com a mamãe não, tá? Que a mamãe tá aqui, ó. Não adianta não, tá? Que ela já passou pelo mulher única, ela, ó, já discerne espiritualmente. Mas quem já não fez isso? Agradar a mãe, amolecer o coração da mãe ou do pai? Amoleça o coração do seu pai celestial, amada. Seja fiel, obedeça. Se nós que somos humanas, nós que somos mãe humana, pecadora, quando nossos filhos pedem pão, a gente não dá pedra, não é isso que a palavra fala? Imagina o nosso pai, que prometeu uma vida abundante para nós. É claro que nós vamos ter aflição. E eu vou te falar uma coisa, glória a Deus pelas aflições. Glória a Deus, amada, porque são nas aflições que nós crescemos. Eu estava falando para o meu amado essa semana, eu falei, ai amor, meu Deus do céu, por que que eu não tinha essa cabeça quando eu tinha tal idade? Ai, eu fico inconformada, porque às vezes eu dou um conselho para um adolescente ou para um jovem, alguma coisa assim, eu fico olhando a cara dele, a cara, está me escutando, mas está falando, ela não sabe de nada. Eu já tive nessa fase, eu falo, Deus, por que nós somos assim? Gente, é maravilhoso quando um jovem se enche e tem entendimento que é a verdade do Senhor, apesar de ser difícil, ela é protetora, ela protege a gente dos erros. Eu vou falar agora para umas jovens aqui. Eu, infelizmente, amadas, eu me envolvi, tive relacionamentos antes do meu marido, eu falo infelizmente, sabe por quê? Sabe o que eu perco? Além de várias coisas, tem um rapazinho que paquerei, novo e tal. Ele é um excelente profissional, ele é um amigo fantástico, sabe, ele ama minha avó e meu avô, mas a gente pode se relacionar? Ele tem todo o cuidado de não ir, por quê? Por causa de um beijo na boca. Gente, por causa de um beijo na boca, eu era criança, dei um beijo na boca, e agora, sendo que poderia ser um amigo, né? Poderia estar ali se relacionando com meu avô, com meu avô, porque agora a gente tem que ter discernimento, tem que saber que certas amizades não funcionam mais, por causa do quê? De uma precipitação, de um princípio não seguido. Eu sei que é difícil, meninas, eu sei, mas aguente, segure, faça tudo que é estratégia para segurar, toma banho de água fria, e essa água de banho de água fria não é chuveiro não, é oração e jejum. Aguarde, porque o Senhor tem a terra que mana leite e mel para você, amém?